Bem-vindo, Geisa. Obrigado por ter acolhido o nosso pedido. Nós trouxemos a Geisa porque ela é uma especialista, né? Uma doutora, uma estudiosa no setor mineral, em especial no setor de esmeraldas. Eu queria ouvir um pouquinho da sua profissão, da sua escola, da sua vida, o que você achar importante falar. E logo a seguir falarmos dessa bela pedra que nós estamos aqui, né? A Pequena Notável, um exemplar de uma canga de esmeralda. E aí eu vou deixar você como especialista falar. Bom, eu sou engenheira geóloga, formei pela Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Minas, e fiz o mestrado e o doutorado no Instituto de Geociências da USP. Minha área de concentração foi exatamente mineralogia e petrologia, onde eu tive a oportunidade de estudar os depósitos minerais com foco nas mineralizações berilíferas, principalmente de esmeralda, na região, exatamente. Eu estudei os depósitos da região de Nova Era e Itabira, em Minas Gerais. Exato, que bom. O que você pode falar da sua escola? Você falou que é formado em Ouro Preto. A gente sabe que Ouro Preto tem uma história maravilhosa. Poderia chamar a atenção desses pontos para mim? Então, Ouro Preto é o berço da mineração no Brasil. E desde Henrique Borsex, né, onde ele era um mineralogista, ele trouxe essa cultura, essa vocação da mineralogia, e ali foi o berço, né, das descobertas dos minerais, né, de minerais valiosos e ouro, né? Então isso foi, vamos dizer, foi ali, foi a renascença. Foi na época do reinado, né? Nós tínhamos uma pessoa ligada à parte de gemologia, né? Estudo de pedras, José Bonifácio. Poucas pessoas têm conhecimento sobre José Bonifácio, né? Ele foi um dos primeiros homens, fez cursos em Portugal, depois foram fazer cursos na França. O setor mineral sempre foi muito importante para o mundo. O Brasil, a gente vê uma certa dificuldade de valorização. Você tem alguma opinião para falar do Brasil, a atenção que se dá ao setor de mineração? Eu acho que, embora ele tenha uma representatividade muito especial no PIB, mas ainda assim o ramo ainda é visto de uma certa forma, de uma forma muito negativa, muito do ponto de vista de impactos, mas ainda não é visto o lado positivo que a mineração traz para as pessoas, para o bem-estar da sociedade. Então, isso é um trabalho que ainda precisa de ser feito, disseminado. Disseminado. Eu tive, Geisa, recentemente num congresso pré-COP 30, que vai acontecer lá em Belém. Na verdade, eu estive na região do Amapá, né, em Macapá, e nós conversamos com senadores, deputados, desembargadores, prefeitos, todo tipo de gente, falando sobre a área de mineração, sobre a riqueza do Brasil, né? Todo mundo entende muito facilmente a parte do ouro. O ouro é muito mais simples. Quando a gente fala de pedras, a variedade, da qualidade de uma pedra, o valor de um quilate, que é 1/5 da grama, uma coisa magnífica, e que a gente perde essas divisas, porque não é dada a devida atenção. E, lamentavelmente, existe um mercado que está nas sombras, que isso sai do Brasil e ninguém vê. Né? Recentemente fomos perguntados, nós estávamos juntos, sobre se existia uma forma de se formar em garimpeiro. E não existe essa escola. Né? É o dia a dia, essas pessoas são sofridas. Né? Vendo isso, sabendo disso, você tem alguma sugestão para uma escola, criação de algum projeto que atinja essa população? A gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas dentro do Brasil. É o cálculo mínimo que se alcança no setor de garimpo. Eu acho que as escolas técnicas, em geral, antes elas tinham um papel muito, vamos dizer, muito importante, porque elas formavam na prática pessoas que trabalhavam com a pedra,
Hoje, de uma certa forma, me parece que isso ficou um pouco no passado. Sim. Então, eu acho que seria muito interessante se voltasse realmente, tanto nas escolas técnicas, né? Mas promover isso através também de algumas entidades do setor, no caso IBRAM, por exemplo, Sim. de buscar realmente, principalmente nas regiões onde são grandes produtoras, né? No caso, por exemplo, Bahia, Goiás, Minas Gerais. Regiões importantes. Exato. Por exemplo, na região do norte de Minas, né? Ali, sabidamente, existem uma variedade assim, muito grande de gemas, de pedras. Sim. E, no entanto, você vê que ainda o conhecimento ainda fica na mão de poucos. Então, é necessário uma promoção disso. Eu não sei te falar como que seria a melhor forma, mas eu acho que isso é necessário ser feito. A gente acredita também nesse trabalho. Giza, fala para mim, qual a idade de uma pedra dessa, a importância da esmeralda para o Brasil e para o mercado internacional? Você tem algo para me dizer? Então, a formação da esmeralda ela se remonta a cerca de 2 milhões de anos atrás. Na verdade, são rochas muito antigas que, para elas terem sido formadas, foram necessárias condições muito especiais. Por exemplo, especificamente no caso da esmeralda, além do xisto magnesiano, era necessário um contato, por exemplo, com uma rocha mais ácida que, além da promoção, ou seja, do berílio, porque o que é a esmeralda? É um berilo, aluminosilicato de berílio. Sim. E é necessário também um cromóforo. Né? Em geral, a rocha ultramáfica fornece esse cromóforo. Sim. Mas a rocha ácida é que promove, que fornece o berílio. Então, essa junção são em ambientes muito específicos. Uma coisa divina, né? A química, né? Exato, exatamente. A cristaloquímica, para poder formar isso, é muito... As pessoas não entendem, mas os cristais, as rochas crescem, né? Exato. É uma reação que faz ela crescer, né? E com a idade, 2 bilhões de anos, né? É uma coisa maravilhosa. Imagina, uma obra-prima da natureza que a gente está aqui, que já viu muita coisa, né? 2 bilhões de anos, a gente tem idades superiores aos animais, aos dinossauros, a formação da Terra. A formação da Terra, depósitos, como é o caso, por exemplo, o petróleo, que é muito mais recente. Sim. Enfim, a esmeralda muito anterior. Sim. E com vamos dizer, com ambientes muito específicos para ela se formar. Perfeito. Muito obrigado, Giza, pelas suas palavras. A gente tem um processo interno que é muito importante, é chamar pessoas especialistas. Você, para nós, a doutora dessa área, é muito importante para dar credibilidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos desenvolvendo o primeiro leilão que mostra as riquezas minerais do Brasil, nosso interesse, além de atender a demanda dos proprietários. E esse é um trabalho assim, muito importante do ponto de vista não só das geociências, né? E também para poder mostrar para as pessoas, para a própria sociedade, né? A importância não só da valoração como uma peça mesmo de museu, mas a importância que a gente tem no nosso subsolo. Econômica, né? Cultural. Econômica. Porque essa população que está ao redor dessas minas, muitas vezes não desfruta do benefício. Criam-se regras, leis de proteção ambiental, que é uma questão de controle, né? É uma questão total de controle, ter responsabilidade, porque outros agentes poluidores circulam em todas as vias. Exato. E ninguém proíbe, né? A gente não quero falar do segmento, mas existem coisas que poluem muito mais, que matam muito mais, e que não é visto como um prejuízo. E a riqueza mineral local que beneficiaria a população e empregos, a gente não aproveita. Dentro do campo que você falou, a gente viu nesses últimos 50 anos, né,
mas agora ficou mais fortalecido pós-Covid, a perda de profissionais como lapidadores, como cravadores. Acabou, nós não temos. O Brasil vende as gemas brutas, muitas vezes de forma regular ou irregular, mas as que saem regular e elas voltam lapidadas a um custo absurdo, superior. Quer dizer, nós estamos perdendo divisas, é uma riqueza que o Brasil tem e por isso a importância e a divulgação desse trabalho. Eu acho que também um outro trabalho que é muito importante é no sentido de trazer, buscar fomentar, incentivar empresas também, no sentido de tornarem um ambiente menos, vamos dizer, irregular, mas fomentando a tecnologia Sim. para a extração da pedra, sem que ocorra nenhum impacto, Sim. mas acima de tudo também evitando problemas de segurança. Sim. Então, ou seja, Acidentes, mortes. Acidentes, exatamente. Então, eu acho que seria muito importante também que o setor buscasse esses incentivos, essa parceria com empresas, de tal forma que não fosse tão, vamos dizer, por enquanto trabalhando de uma forma tão irregular, que infelizmente hoje ainda a maioria é assim. Então, se novas tecnologias estivessem associadas a extração da gema, lógico que promovendo para as pessoas que trabalham ali esse benefício também de estarem em parceria com eles. Né? Democratizando o benefício. É uma coisa real, não só as empresas, como a população do entorno. Exato. Geisa, é o nosso primeiro leilão, falando sobre esmeraldas, que é essa gema maravilhosa que o Brasil tem. Né? A importância, como eu disse, da sua visita como especialista, como doutora, para nós é muito, muito grande. O BID Leilão, que é essa plataforma que se criou para fazer o leilão, vai ter outras ocasiões, espero lhe receber em outras ocasiões, voltarmos a ter esse papo desinibido, né? Porque eu sou tímido, você também, muito. E a gente tem uma dificuldade, mas a gente quer fazer algo diferente, para as pessoas terem informação. Então a gente quebra as nossas barreiras a favor dos que estão ao redor. Eu agradeço muito a sua vinda. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu te agradeço. Fica com Deus. Agradeço o convite e espero que você tenha muito sucesso. Amém. Obrigado.